Fala, viajantes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tailan e esse é o meu canal de viagens. Aqui você vai ver tudo sobre o mundo das viagens, dicas, roteiros, sugestões, minhas experiências, tudo. No vídeo de hoje eu vou te falar 10 pontos turísticos imperdíveis para você visitar em Roma. Se você está se planejando aí, fazendo o seu roteirozinho, já está pesquisando muita coisa sobre Roma, você não pode deixar de ir nesses 10 lugares que eu vou falar. E o primeiro deles é o Parque Gianicolo. O parque ele fica meio num terraço ali num ponto alto de Roma e ele tem uma vista panorâmica de toda a cidade. É um ótimo lugar para você conhecer durante o pôr do sol e assistir o pôr do sol lá de cima, e ainda é gratuito, basta você pegar um transportezinho público que já consegue parar lá em cima. Lá em cima também tem um ponto muito interessante que é uma estátua da Anita Garibaldi. Esse nome não é estranho para você, né? Ela é muito famosa por conta da Revolução Farroupilha e ela também é muito famosa na Itália, então tem essa estátua lá, nesse ponto. Inclusive as cinzas dela foi colocada embaixo dessa estátua. Vale muito a pena você ir. O segundo ponto é o bairro Trastevere. O Trastevere é um bairro famosíssimo em Roma por conta da sua boemia. Lá possui vários bares e restaurantes dos mais variados tipos, das mais variadas culturas. E é assim, ó, muito movimentado no finalzinho da tarde. Você tem que conferir lá, tomar algum vinho, provar alguma massa e viver essa boemia de Roma. É um bairro super tranquilo que passam pouquíssimos carros, cheio de ruas e vielas que são ótimas para você tirar as suas fotos. E fica ali às margens do Rio Tibre. Depois você pode chegar ali na margem e andar um pouquinho contemplando a cidade. O terceiro ponto é você tem que fazer uma visita ao Vaticano. Mesmo que não seja da sua religião, existe um contexto histórico da nossa humanidade, do nosso mundo, muito em volta do cristianismo, muito em volta do Vaticano. E ali existem obras de artes, tanto de construções da igreja, como ao seu redor, tudo que vale muito a pena a sua visita. O Vaticano ele é o menor país do mundo, né? Ele é uma cidade independente de Roma, apesar de ficar ali no meio de Roma, mas ele é considerado uma cidade-estado, portanto país, então ele é considerado o menor país do mundo. Lá você pode visitar a Basílica de São Pedro, que é uma das basílicas mais lindas do mundo. Tem a Praça São Pedro também, que é imensa, onde aconteciam, né, antes da pandemia, as missas campais e aquela multidão de gente. Você também pode visitar a Capela Sistina, né? Isso você paga um ingresso à parte. E também subir a cúpula da Basílica de São Pedro, que é uma aventura. Eu tenho alguns vídeos, vou deixar aí rolando. Você sobe simplesmente no máximo de altura lá da cúpula de São Pedro e consegue ter uma visão tanto lá de cima para dentro da igreja, como externamente para toda a cidade de Roma. Você consegue ter uma visão 360 graus da cidade de Roma. Então, mesmo que não seja a sua religião, mesmo que você não se sinta muito bem dentro de uma igreja católica, vale muito a pena a sua visita por todo o contexto que ela se inseriu e por tudo que ela representa na história. Quem sabe você consegue ver também o Papa, tem alguns dias que ele aparece naquela janelinha para dar um tchauzinho para quem tá lá embaixo.
Quarto ponto para você visitar é o Castelo Sant'Angelo e a Ponte Sant'Angelo, né? A ponte, ela é meio que, ela passa por cima do Rio Tibre e ela vai desembocar na entrada do castelo. Fica ali muito próximo do Vaticano, assim que você sair do Vaticano, dá uns 2 quarteirãozinhos, você chega no castelo. O castelo é uma imensidão de obra, né? Extremamente gigante. E ele já foi uma fortaleza para Roma e posteriormente ele passou a servir aos papas, né? Em alguns determinados anos ele serviu até como prisão. Hoje ele está servindo como museu e do lado de fora dele, da parte externa, você consegue tirar grandes fotos, inclusive. Próximo ponto, Piazza Veneza. Gente, é uma praça linda para tirar foto, para visitar, para conhecer, para ver de perto. Ela possui um monumento gigantesco, né, em homenagem a Vittorio Emanuele II, que é um rei bastante conhecido na história italiana por conta dessa unificação que a Itália teve. Lá possui sempre bandeiras da Itália, então você pode tirar foto com a bandeira assim, italiana lá de fundo. E é fantástico a sua visita. É rapidinho a visita, você só vai ali tirar algumas fotos, ver alguma coisa e pronto. Check. Próximo ponto é o Panteão de Roma, né? O Panteão ele é uma obra do ano 14 depois de Cristo, né? Muitos anos atrás. E ele é uma obra assim gigantesca, toda de mármore, com colunas imensas de perder de vista. Na Roma Antiga, esse templo ele era dedicado aos deuses, né? Ele era uma obra dedicada aos deuses. E com o passar da história, dos anos foram se passando, os panteões ao redor do mundo ele foi se tornando um local para sepultamento de pessoas importantes da história daquela cidade. E hoje lá ele possui sepultado, né, 2 grandes reis da Itália. Então vale a pena assim você conferir e ver um pouquinho de história. Sétimo ponto, Fontana di Trevi, famosíssima por conta das lindas fotos que todo mundo consegue tirar lá e dos desejos que são realizados após você, né, jogar a moedinha na fonte. A fonte tem esse nome porque ela fica exatamente no encontro de 3 ruas, né? E é muito comum na Roma você encontrar aquedutos, né, desde a Roma Antiga, que era onde a água ela se distribuía pela cidade. E sempre no final ou início desse aqueduto, sempre os grandes reis eles pediam aos artistas para fazer uma fonte, né? E cada um queria fazer uma fonte mais linda que a outra. Quem teve essa coragem para fazer a Fontana di Trevi foi Bernini, que teve essa ideia ali pelo ano de 1629, mas quem terminou foi Giuseppe, em 1751. Vale a pena a sua visita tanto de dia, você ir logo ali de manhãzinha cedo para poder pegar pouca gente, porque a fonte fica lotada de gente. E também vale a pena você visitar à noite, porque ela possui uma iluminação diferenciada, é um jogo de luz ali que dá todo um charme para você ficar deslumbrando lá à vista. Você também não pode deixar de fazer o seu desejo de jogar a moedinha de costas para a fonte solicitando o seu desejo. Todo mundo que vai lá faz esse desejozinho. É tanto que em 2016 foram retirados mais de 1,5 milhão de euros só em moedas. Próximo ponto, Jardins de Vila Borghese. É um parque muito verde, muito amplo, com várias esculturas, com vários templos, com vários jardins, que é muito típico dos romanos mesmo, de irem lá passear, de fazer algum piquenique e passar esse tempo livre nesse parque, nesse jardim da Vila Borghese. É imenso, é gigantesco, e lá você pode fazer alguns passeios como bicicleta, triciclo, tem quiosques, tem restaurantes e vários lugares para você tirar foto. Tem um terraço lá também, no início ou no final dos jardins, dependendo de que lado você vai entrar, que também dá para ver uma vista panorâmica da cidade de Roma. E lá embaixo você também consegue ver a Praça del Popolo, que também é muito conhecida. Por último, e não menos importante, o grande complexo histórico e monumental de Roma, né? Que é o Coliseu, o Monte Palatino e o Fórum Romano, né? São 3 atrações ali unidas que você tem que pagar ingresso para visitar, mas o ingresso já vale a entrada nos 3. Se você gosta de história, reserve bastante tempo para você viver cada pedacinho dali, porque é muito louco, né? Você ter estudado, ter ouvido histórias e quando você chega lá, você vê que as coisas realmente aconteceram, que é real, né? Então o Coliseu, ele é um monumento gigantesco de 48 metros de altura. É o maior símbolo do Império Romano, né? É onde aconteciam as lutas de gladiadores e gladiadores com animais. E era um anfiteatro, o maior anfiteatro a céu aberto do mundo, e é onde as pessoas se divertiam naquela época, né? Era o lazer daquelas pessoas.
E aí quando você entra e vê aquelas cenas de filme que você se coloca no lugar, e aquela multidão de gente na arquibancada gritando e duas pessoas querendo se matar lá embaixo, é uma coisa assim que lhe choca, mas que é fantástico de você descobrir, né? Do lado vizinho tem o Fórum Romano. O Fórum Romano, eles são as ruínas da antiga cidade de Roma, né? É onde tinha-se ali o centro político, o centro administrativo, o centro comercial, os templos religiosos, grandes impérios foram construídos e famílias imperiais viviam naquele lugar. Então, existe muita coisa ainda para ser observada, embora a degradação do homem e do meio ambiente, mas vale bastante a visita. E por último, o Monte Palatino, que é um símbolo da cidade de Roma, devido que Roma ela cresceu no meio de 7 montes, né? E um deles é o Monte Palatino. Então lá de cima você também consegue ter uma visão tanto do Coliseu como do Fórum Romano e entender um pouco mais sobre a história desde a Roma Antiga. E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque é muito importante para mim, para a continuidade e crescimento desse canal, para ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue em mais e mais pessoas, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você consiga se planejar, que você consiga fazer o seu roteiro e organizar no seu roteiro cada um desses pontos turísticos, porque vale muito a pena. E muitos deles são gratuitos, hein? Então deixa aqui seu comentário se você tiver alguma dúvida e simbora. Um cheiro, tchau, tchau.